Bom dia, igreja. Que a graça e a paz de Cristo estejam sempre reinando no meu e no seu coração. Amém? Muito bem, meus irmãos. Nós vamos, então, continuar. Estamos, em série, estudando sobre as parábolas do reino, tá? Os 16 textos aonde o Senhor Jesus nos fala a respeito com a temática do reino de Deus. E, meus irmãos, a mim coube esse desafio. Eu até, no início dos estudos, pensei em aglomerar o próximo versículo, e quando eu fui ler, descobri que o pastor, na verdade, dividiu. Então, Mateus 13, 44 é o texto base que nós vamos ter, e o próximo professor, acredito que seja a Nídia, trará o versículo 45 e possivelmente também o 46. Eu esqueci minha água. Carol, você pega aí, por favor? Obrigado. Estou tossindo um pouco ainda, gente, mas faz parte. Obrigado. Está passando a lista, meus irmãos, por favor, assinem, tá? E, meus irmãos, antes de nós iniciarmos, 2 Timóteo 3,16 diz a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. A versão NVT diz o texto, diz assim. E por essa razão nós estamos aqui com o objetivo não de apenas acumular informações, mas para que através das Escrituras, na completa dependência do Espírito Santo, a gente possa avaliar a nossa vida. Não partindo daquilo que nós pensamos, especulamos, achamos ou temos como teoria, a nossa verdade, mas conforme a perfeita palavra de Deus. E por isso, meus irmãos, antes de mais nada, o meu convite a você é que a gente possa orar, gratos por esse momento, por esse tempo que a gente tem disponível nessa igreja, para ler e estudar as Escrituras e declarando a nossa completa dependência de Deus. Façamos isso. Curva sua cabeça. Deus querido, nós mais uma vez recorremos a Ti em oração, Pai, declarando a nossa completa, total, integral, exclusiva dependência do Teu Santo Espírito, Senhor, para que a Sua palavra, Senhor, chegue aos nossos corações. Nós Te agradecemos, Pai, por esse tempo aqui, por essa igreja, por esse espaço, reconhecendo, Senhor, que, infelizmente, ó Pai, esses espaços, esses tempos de escola bíblica, Senhor, não tem sido a realidade de muitas igrejas. Isso nos entristece, Pai, porque, Deus, precisamos do Senhor, precisamos da Sua palavra, Senhor. Deus, nunca antes, talvez, tenhamos tido uma era de tamanha facilidade, possibilidade de informações. E talvez nunca antes, Senhor, a Tua palavra esteja sendo tão negligenciada, e nós não queremos isso, Pai, não queremos isso. Deus querido, que a gente possa olhar para a Sua palavra, Senhor, e permitir que o Teu Espírito nos ministre ao coração. Que para isso, Senhor, a gente se esvazie dos nossos preconceitos e daquilo que talvez esteja edificado errado, Senhor, por um entendimento equivocado, e que possamos deixar o Teu Espírito livremente nos falar ao coração. Declaramos nossa completa dependência, Pai, e que de fato, Senhor, ó Deus, seja o Teu Espírito o maior professor neste espaço, neste lugar, Pai. Muito obrigado, Senhor, que a Sua voz fale aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, meus irmãos. Queridos, explicando, o objetivo dessa nossa aula. Nós temos tentado fazer das aulas as mais interativas e participativas e contributivas possíveis. Então, caso você tenha algo a perguntar, a participar, a inteirar, por favor, não se acanhe, faça sua contribuição. Já adianto que é impossível esgotar todo o assunto deste versículo neste intervalo de tempo. Tá? Eu não tenho a pretensão, muito menos a condição de oferecer aos irmãos todas as respostas a todas as perguntas.
Mas eu gosto bastante de uma frase que diz que não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Então, a minha intenção, meus irmãos, meu objetivo, quando eu planejei essa aula, é tentar instigar você a se mover, tá? Não se contentar com apenas essa aula, mas como um bom bereano, refletir, procurar, conferir, pesquisar sobre esse assunto. Eu creio que poucas coisas alegram tanto um professor quando acontece esse movimento, quando um aluno ele vem e responde a essa provocação que os professores trazem, que ele se move, torna-se ativo nessa construção de conhecimento que causa uma transformação nele próprio. Eu sou professor da rede pública de Londrina e, assim, é um desafio para nós cada vez mais motivar os alunos, trazer novas formas de apresentar o conhecimento, mas é muito bom quando um aluno, ao longo da semana ou na próxima aula, ele volta nos perguntando, talvez até nos questionando sobre alguma coisa que foi dita, e não há problema nisso, né, porque o professor também é um aprendiz, estamos todos aprendendo aqui. E essa busca, meus irmãos, é que causa a verdadeira transformação. Então, não se prenda nem se atenha apenas às pregações, às ministrações aqui da EBD, mas que ao longo da semana você possa, nas suas devocionais, eu também, meditar sobre aquilo que nós estamos sendo ministrados aos domingos, tanto na EBD, quanto na pregação dominical, quanto também nas pregações ao longo dos pequenos grupos. Bem, meus irmãos, a gente está, então, estudando sobre as parábolas do reino. Como eu disse, são 16 porções, 16 textos da Bíblia que abordam especificamente esse tema, né, as parábolas do reino. Jesus, ele aplicou com excelência, ele aplicou excelência exatamente em tudo que fez. E como um bom professor, mestre, rabino, ele utilizou essa estratégia, esse método didático de ensinar através de parábolas. Nós tivemos uma aula introdutória e cada um dos professores que aqui esteve explicou um pouquinho do porquê das parábolas, dessa estratégia, que é a utilização de pequenas histórias, utilizando elementos simples do contexto da cultura da época para trazer verdades profundas ao coração dos seus alunos, dos seus discípulos, dos seus ouvintes, que foram registrados e que ficam também para nós hoje, né? Somos discípulos, seguidores de Cristo. Então, são histórias que visam promover uma reflexão sobre temas profundos e que façam sentido ao ouvinte, aquele que é o alvo da sua mensagem. E, meus irmãos, eu creio que nós todos, humanos, e principalmente, especialmente brasileiros, gostamos muito de histórias, né? A transmissão de histórias, a questão de parar, de ouvir, de gostar disso, ela faz parte dessa cultura humana. E ela vai se reorganizando com o passar das épocas. Então, naquele contexto, e também contexto de outras nações, havia a questão da transmissão oral. Então, não se tinha essa facilidade que nós temos hoje, de termos papel, de termos outros elementos para a gente fazer o registro. Então, literalmente, era você parar, né? Há um trecho, um termo bíblico que é sentar aos pés de alguém, que é quando você parava e lhe dava atenção a respeito, né? E, através daquela transmissão oral, aquilo que o mestre, aquilo que a pessoa estava falando, os ouvintes, então, com bastante atenção, guardavam. Com o tempo, foram tendo os registros e símbolos, né? Por exemplo, os egípcios que desenhavam nas paredes e também outros povos, até chegar aos pergaminhos, aos livros e hoje a internet e as redes sociais. Fiquei pensando a respeito que rede social nada mais é, meus irmãos, do que nós também, que gostamos de história, procurar saber o que está acontecendo com a história do outro, né? Querendo ou não, o ser humano se move em função dessas histórias. Ainda que muitas delas sejam contadas pelos seus próprios autores, hoje com a rede social, com as facilidades, cada um é autor da sua própria história, ou da versão da sua história, e ainda que nós, muitas vezes, descobramos que é, de fato, uma versão, né? Aquilo que, de fato, é apresentado, às vezes, pela própria pessoa, não é a realidade daquilo que ela vive. Gosto muito da fala de um professor de teologia que, num curso livre, eu tive, e ele dava aula para metade da sala alunos suíços e metade da aula alunos brasileiros. E enquanto ele estava falando de termos técnicos de teologia, a metade da aula, que era composta pelos suíços, prestava bastante atenção, e a metade da outra aula dos alunos brasileiros demonstrava, na sua feição, um certo enfado, um certo cansaço,
Até que ele começou a contar algumas histórias. E de quando contava as histórias, mudava. Os alunos brasileiros acordavam e queriam prestar atenção e ouvir aquelas histórias, e às vezes os alunos suíços não entendiam muito isso. Então ele usava essas estratégias diferentes, né? Ele começou a usar, a partir de então, essas estratégias diferentes, de mesclar a teoria com uma história prática. E nós somos um povo que gosta muito de histórias, haja vista as novelas que são, apesar dos seus ensinamentos, das coisas que elas trazem, histórias que não são contadas, né? Eu gosto muito de um provérbio africano, meus irmãos, que diz assim: quando morre um ancião, uma biblioteca se incendeia. Primeira vez que eu ouvi esse provérbio, achei muito fantástico, porque também há, como parte da cultura africana, essa ideia de alguém contando uma história, contando parábolas, contando alguma ilustração que traga algum tipo de analogia ou ensinamento. Então, o uso de parábolas, irmãos, eu coloquei aqui, ele é intencional. Assim como tudo que Deus, que Cristo fez e faz, há uma intencionalidade, um propósito. Algumas delas, o próprio Senhor Jesus explicou. Já estudamos algumas parábolas aqui. Me lembro aqui do trigo e do joio, por exemplo, onde logo depois da parábola, o próprio Cristo explica ela. E algumas outras que só há na Bíblia os registros delas, tal qual foram expressadas. O pastor Luiz Saião, ele comenta que essa estratégia de usar parábolas das histórias é bem interessante, que faz com que o ouvinte se torne ativo, né, nesse processo. Ou seja, ao tentar entender essas analogias, ele acaba identificando-se com um ou com outro personagem, com um ou outro elemento ou fato da narrativa. Então, isso é bem interessante. Quando eu penso em parábolas, penso nessas estratégias, meus irmãos, nós ouvimos recentemente numa pregação do nosso querido pastor Felipe a respeito do pecado de Davi, uma historinha que Deus inspirou o profeta Natã a contar ao rei Davi. E é muito interessante porque ele conta uma história, você bem conhece o texto, que um homem rico tinha muitas ovelhas, mas ele vai até a um homem pobre, pega a sua única e preciosa ovelha e a mata e a serve. E Davi, com toda a sua justiça própria, assim, quando nós escutamos essas histórias, nós colocamos, né, a nossa percepção, falamos, e Natã repreende dizendo: bem, esse que você mesmo disse, porque o rei chega a falar que morra, né, que essa pessoa morra. E Natã então falou: olha, tu és esse homem. Então é bem interessante quando a gente fala de parábolas, de histórias, como muitas vezes nós temos uma percepção sobre isso, e cada vez que a gente escuta uma história, voltando a falar de rede social, a gente acaba pensando a respeito de como seria, como agiríamos, mas quando essa história, de alguma forma, se reflete a alguma vivência nossa, a nossa tendência é ficar reflexivo, é pensar bastante a respeito. E propriamente entrando, meus irmãos, no texto então de Mateus 13, 44, eu vou ler aqui na versão NVT, acho que vai ser projetado lá, Mateus 13, verso 44. Diz o texto: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. E, em apenas um versículo, Cristo faz mais essa analogia, essa parábola sobre o reino de Deus. Meus irmãos, eu vou trabalhar da seguinte forma: a gente vai falar sobre um pouquinho dos elementos e contextos dessa parábola. Então a gente vai dissecar um pouquinho esse pequeno versículo e depois a gente vai falar sobre as interpretações, tá, mais conhecidas e apresentá-las aos irmãos. Por favor, fiquem à vontade, eu creio que tem um microfone, se você quiser contribuir ou falar, por gentileza, não se acanhe em dizer isso, tá, em manifestar isso. Meus irmãos, algumas versões, aqui na versão NVT, que eu estou utilizando, ela diz em seu entusiasmo. Algumas versões trazem sua alegria transbordante, né?
E as demais partes, elas são bastante parecidas. Então, a gente percebe alguns elementos que tem nessa parábola, né? Então, eu dissequei aqui em tesouro escondido, o homem, o campo, a alegria, que é a reação dele, a venda de tudo que possuía e a compra do campo. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho desses elementos dentro dos seus contextos e o que eles significam para nós hoje, né? A primeira coisa que a gente vê aqui, o reino dos céus é como um tesouro escondido. Meus irmãos, era comum naquela época, em que não havia bancos formais, não tinha essa estrutura ainda tão sistematizada e organizada, que as pessoas guardassem os seus tesouros, as suas riquezas, nos campos. Tá? E é claro que, para fazer isso, muitas pessoas ou iam sozinhas ou procuravam pessoas de confiança, né, e escondiam ali o seu tesouro. Acontecia muitas vezes nesses contextos guerras, ou muitas vezes poderia acontecer dessa pessoa que escondeu falecer e às vezes não divulgar essa informação. Então, literalmente, esse tesouro ficava escondido e, de certo modo, perdido. Então, nas pesquisas que eu fiz, fala um pouco dessa questão da cultura, e isso faz parte da cultura da época também. E a gente, na nossa cultura, quantas vezes a gente vê muitas vezes ligado à questão que nem faz parte tanto da cultura, pelo menos não atual brasileira, na época da colônia, na época dos desbravamentos marítimos que nós tivemos aqui no Brasil, invasões, por exemplo, da Holanda, com certeza nós tivemos os piratas. Acho que muitos de nós assistíamos isso, né? E sempre aquela coisa infantil de descobrir um mapa do tesouro, né? Um mapa que pudesse ter as instruções de onde havia um tesouro escondido. Então, essa ideia de um tesouro, de algo oculto, faz parte também da nossa cultura. E como eu disse, não havendo bancos formais, se procuravam campos, espaços, geralmente distantes da cidade, de toda agitação, de forma a ter um certo segredo, para que ele fosse escondido. A parábola também fala de um homem, né? E o texto diz, em algumas versões, descobriu um tesouro no campo, encontrou, achou. Então a gente percebe nessas falas, nesses trechos, nesses termos, verbos, descobriu, encontrou, achou, a ideia é que, no mínimo, se ele não estava procurando, ele estava se movendo, né, no campo. Né? Mas penso eu nessa ideia de que procurava algo. Né? A gente não encontra, está andando por aí, às vezes acontece, né? Andando por aí, vê uma carteira, encontra raramente algumas questões. Muitos irmãos já ouvi de alguns testemunhos assim, de como isso também se torna até uma certa prova, né? Entendendo, pela graça de Deus, pelo princípio da honestidade, que quando há uma identificação, não é preciso dizer que nós precisamos encontrar o dono desse recurso e fazer de tudo para que seja devolvido. Outro dia, a Carol acabou, por uma situação diversa, perdendo a sua carteira de habilitação, e daí a gente percebeu como Londrina é uma cidade, apesar de grande, também pequena. Porque em 1 hora, mais ou menos, conseguiram... Hoje em dia tem rede social, tudo, mas uma pessoa entregou para um policial. Eu tenho um primo policial. E quando a pessoa viu o sobrenome Kutisky, ativou o meu primo, e meu primo entrou em contato comigo. Então, em 1 hora, a gente conseguiu recuperar um documento que, na verdade, nem ela sabia que tinha perdido, até eu falar com ela. Né? Mas acontece. Então, a gente vê, meus irmãos, esse homem numa atividade, numa atitude... não de passividade, mas de descoberta. Estava procurando. Algumas versões dizem achou, né, um tesouro. O campo, né, o elemento que fala na parábola, a gente pode entender como um lugar comum, como eu disse, um pouco mais afastado da cidade, com todo o seu movimento. Para esconder um tesouro, você não sai por aí propagando. Olha, gente, estou escondendo um tesouro aqui, mas, por favor, não mexam, tá bom? Não é assim que a gente costuma fazer, né? Exatamente. Então, assim, um local um local afastado, né? Muito bem falado, irmã Sueli. Nós vamos tratar disso daqui a pouquinho. Alguém pediu? Não?
Eu coloquei um elemento aqui, meus irmãos, e eu queria destacar isso porque depois a gente vai retornar um pouquinho. A alegria. Como eu falei, algumas versões trazem entusiasmo, transbordante de alegria. Eu coloquei aqui, reação espontânea do homem ao encontrar e também perceber e reconhecer o valor do tesouro. Quando você encontra, nesse caso, se coloque na pessoa desse homem, dessa figura da parábola, você já fica alegre, porque você não esperava. Talvez você procurasse, né, mas, enfim, às vezes você se alegra por ter encontrado. Às vezes, sem saber até o valor, você se alegra com isso. Mas aqui, meus irmãos, eu queria destacar que além dessa alegria, dessa percepção desse tesouro que ele tem, essa alegria, que no momento é espontânea, ela se transforma numa consequência, aí sim, pensada, planejada e direta, que é o outro elemento que eu coloco, a venda de tudo que possuía. Se por um lado ele recebe com alegria, né, o fato de ter percebido e reconhecido o valor desse tesouro, para vender tudo que possuía é uma outra reação, consequência, né, direta dessa alegria, dessa percepção do valor do tesouro, uma reação pensada, planejada, uma consequência direta e objetiva do reconhecimento do valor do tesouro. E por último, esse elemento, compra do campo. Então, dentro da parábola, há um levantamento de recursos, ou seja, criadas as condições para que a compra do campo, aonde estava o tesouro, pudesse acontecer. Então, assim, separando só para a gente dissecar e entender um pouquinho desses elementos que fazem parte da parábola. E daí vem o desafio das interpretações, né? E, naturalmente, quem sou eu? Né? A gente tenta meditar, pensar a respeito, tira algumas conclusões, mas, naturalmente, submete a ela aos estudos e às pesquisas, né? Graças a Deus, meus irmãos, pela teologia, pela possibilidade que nós temos hoje de acessar a materiais, como eu disse a vocês, mais fáceis, né? Até explicar para o Eduardo, que está hoje com 11 anos, que para fazer pesquisas nós tínhamos que fazer um cadastro na biblioteca, procurar uma enciclopédia mais famosa dela, a Barça. Se você não faz ideia, mais novinho, do que significa isso, pesquise que você vai ver, que é um conglomerado de 12 ou 16 edições, gastar tempo para procurar sobre aquele assunto, pesquisar, comprar papel ao maço, né? Ir lá, fazer um pequeno resumo, no tempo que era disponível, porque não tinha só você para fazer isso, nas bibliotecas, voltar para sua casa, pensar a respeito daquilo e construir. Então, olha a diferença e a facilidade, né, dele, que já cresceu na geração do Google, que tudo que ele quer, procura lá. E daí vem o que eu costumo falar com ele, que é procurar as fontes, né? Porque não é porque aparece a primeira resposta lá que ela é a mais adequada ou a mais certa. E é por isso que quando você faz uma pesquisa, fazendo um paralelo aqui, descobri isso essa semana, meus irmãos, porque eu desativei e falei, existem links que aparecem, os primeiros, está escrito embaixo assim, pesquisa patrocinada. Ou seja, aquilo que você está pesquisando, alguma pessoa, esse item que você está pesquisando, alguma pessoa gastou algum dinheiro e investiu para que fossem os primeiros. Quando você desabilita e pesquisa patrocinada, aí aparecem as outras opções. Então, o que eu comento com ele é que não é porque apareceu primeiro, né, que é a mais adequada, a mais fácil, a mais certa, que é preciso que ele pesquise. E pesquisando, meus irmãos, nós temos, por exemplo, a Bíblia de Estudo da Reforma da Sociedade Bíblica do Brasil e o Comentário Bíblico Molde, que eles apresentam interpretações cristológicas dessa parábola. Então, por exemplo, ele descreve o campo como o mundo, o tesouro como os ouvintes e o homem como Cristo, que abre mão da sua glória nos céus para conquistar, adquirir aqueles que creem nele. Essa é uma das interpretações cristológicas, né? O Comentário Bíblico de Moody, ele diz assim, o tesouro oculto num campo descreve o lugar ocupado pela nação de Israel. E ele cita, né, Êxodo 19:5,
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Salmo 135:4 diz: Pois o Senhor escolheu Jacó para si, Israel é o seu tesouro especial. Então, o comentário diz: Cristo veio para essa nação, Israel, a nação que ele usa um termo aqui obscura. Essa nação, entretanto, rejeitou-o e assim, como propósito divino, foi privada de sua importância financeira. Ainda hoje, continua obscura no seu aspecto externo quanto ao seu relacionamento com o reino messiânico de Jesus. Mateus 21:43, Jesus dizendo aos fariseus: Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Continuando a explicação, porém Cristo deu sua própria vida, ou seja, tudo quanto tem, para comprar todo o campo, e assim conseguiu plena posse de direito por descobrimento e redenção. E dele cita 2 Coríntios 5,19. Pois, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. E ele finaliza dizendo: quando ele voltar, o tesouro será desenterrado e totalmente revelado. Então essas são as interpretações que eu encontrei nessas pesquisas a respeito dessa forma de pensar mais cristológica, né? Colocando Jesus então no centro de toda essa parábola. Mas também temos as interpretações que são as mais utilizadas, né? Nas Bíblias de Estudo da Thomas Nelson, Nova Almeida Atualizada, da Fé Reformada e do Comentário Bíblico Vida Nova, eles apontam que a interpretação e a aplicação mais comum e a mais utilizada por muitos cristãos, que o reino de Deus é digno de sacrificarmos qualquer coisa a fim de tomarmos parte nele. O seu valor permanece oculto para a maioria das pessoas. Porém, aqueles que descobrem o seu valor inestimável, faz com que essa ação extravagante do homem que vende tudo o que possui, a única e a mais adequada resposta, que é a interpretação que nós, comumente, eu acredito que a maioria de nós, quando lê, né, sobre esse versículo, faz esse entendimento. E, meus irmãos, é um texto curto, bastante profundo, e aqui eu trouxe algumas aplicações que eu gostaria muito que vocês contribuíssem, tá? Porque nessa parte foi a parte que foi a pesquisa do Rafael, mas também as opiniões e as questões que o Rafael traz, né? Claro que buscando fundamentação da palavra, mas que pode com certeza ter contribuições dos irmãos. Eu coloquei aqui, meus irmãos, que muitos hoje professam Cristo, né? Se dizem cristãos, mas correm alguns riscos quando se enfraquecem ou perdem o entendimento da suficiência de Cristo e, consequentemente, vão perdendo a alegria de ter sido salvos, de pertencer ao reino de Deus. De um modo sutil, vamos nos envolvendo e nos distraindo com esse mundo como se de fato ele fosse a nossa casa final, como se houvesse uma esperança para esse mundo fora de Cristo. E aqui, meus irmãos, vou dar um pequeno testemunho. Algum tempo atrás, alguns anos, lendo notícias, a gente procurando, pesquisando, lendo sobre as questões, eu lembro que as minhas reações elas eram muito enfáticas assim com relação às questões do mundo, aos absurdos que a gente vê, às tragédias, sejam elas de causas naturais, e a maioria delas, infelizmente, por causas humanas, corrupção, enfim, situação de violência. E eu me lembro que as minhas reações eram muito duras com relação a isso, e, de certo modo, nós não podemos nos acostumar com algumas questões, né? Porém, um dia, eu lembro que
algo veio ao meu coração, eu creio que o próprio Senhor, que disse assim, por que essa frustração? O que você esperava? E daí trouxe essa meditação, que na verdade, por que eu estava tão frustrado esperando algo bom de um mundo que vira as costas para Deus? Como se de fato o ser humano, talvez a gente tenha esse entendimento que precisa ser corrigido, por si só, conseguisse apresentar algo de bom. Então eu percebi assim que era desproporcional. Precisamos sim ficar mal de certo modo, nos angustiarmos no sentido de termos empatia, por exemplo, nesse atual contexto, com os nossos queridos irmãos paranaenses lá de Rio Bonito, do Iguaçu, né? Graças a Deus que a Convenção Batista Paranaense, você talvez esteja acompanhando, a gente colocou lá no grupo, está se movimentando através da Igreja Batista de Laranjeiras do Sul, que tinha lá. Em Rio Bonito do Sul tinha um pequeno grupo, um PGM, naquela pequena cidade, mas os pastores já estavam se mobilizando para ver o que era necessário. Então, essa empatia, né, essa tristeza de ver um senhor idoso emocionado porque em segundos tudo aquilo que ele construiu, né, tanto com a sua casa quanto uma indústria, uma mecânica, ela simplesmente evaporou, né, ali naquele contexto. Isso naturalmente precisa acontecer. Nós precisamos, diz a palavra, chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Mas naquele contexto, o que eu percebi era o Senhor tratando o meu coração a respeito do porquê que eu estava tão frustrado se o mundo, de certo modo, virava as costas para o Senhor. E será que eu estava esperando que algo bom pudesse ser produzido por uma humanidade que não é boa, que não é boa em sua essência? Você queria falar, pastor? Você pegou o microfone? Ah, perdão. Então, assim, foi interessante essa fala, porque corrigiu algumas das minhas percepções, né, e algumas das questões que talvez se confundem entre o que a Bíblia diz, o que a filosofia, o que algumas ideologias trazem. E, meus irmãos, olhando para aquilo que eu entendo da palavra, olhando para mim mesmo, né, olhando para a minha realidade, eu percebo assim, que tudo o que há de bom em mim é de Deus. E tudo o que há de mal em mim, essa frase não é minha, é eu mesmo. Tá? Eu não me lembro agora qual teólogo disse isso. Mas, meus irmãos, não há nenhum tipo de esperança para esse mundo fora de Jesus. Por isso, Ele é o nosso Salvador. Se nós conseguíssemos ou pudéssemos salvar a nós mesmos, e muitos de nós, talvez até dentro da igreja, tentemos fazer isso, vai ser infrutífero, né? Nós vamos nos frustrar. Por isso que tem todas essas organizações, essas tentativas do homem de resolver problemas que ele mesmo produziu. Há algumas ideias, por exemplo, no meio educacional, né, me causou muita surpresa quando, por uma iniciativa, por exemplo, da Finlândia e da Suécia, que foram os primeiros países, são os países com o índice educacional mais alto e os primeiros que voltaram a questão da educação para a tecnologia, repensarem e tirarem o celular, por exemplo, das crianças no meio educacional, voltar para os livros físicos, voltar para outras estratégias, porque entenderam e começaram a perceber, a ciência percebendo o quanto isso faz mal. Isso chegou até a nossa nação, né, as reflexões que fizeram, até que virou lei. Carol não está aqui agora, mas ela vai poder falar por experiência como ela tem descoberto e percebido entre os alunos que quando eles não têm celular, o que eles precisam fazer? Se relacionar, aprender. Então voltou a ter aqueles jogos, a se movimentar, tênis de mesa, esportes ao longo do intervalo, as conversas, né, o se relacionar, o se perceber um ao outro. Então tira um pouco dessa ansiedade que, por exemplo, nesse caso, o celular traz. E a gente, naturalmente, no meio educacional, escutava algumas histórias, por exemplo, dos pais, né? Falou assim, mas como eu vou saber onde os meus filhos estão? E a gente falava assim, mas o senhor deixou ele na escola e ele só pode sair da escola por ser menor de idade com autorização dos pais. Se o senhor deixou ele na escola, ele só pode sair com autorização sua, ele estará na escola. Então, assim, algumas questões e angústias que quando você reflete a respeito, você vai perceber que não são tão reais.
né? Infelizmente, quantos de nós também a gente percebe assim que ficou mais fácil deixar os filhos e a educação dos filhos, dos sobrinhos, enfim, dos netos, à mercê das telas, porque eu não gasto mais tempo inteirando-me, tendo esse trabalho de se relacionar. Então, assim, isso foi uma das coisas que eu falo, bem, o próprio mundo percebeu essas questões, a ciência, com o seu lado positivo também, de estudos, trouxe isso, houve essas mudanças. Mas, fora isso, meus irmãos, nesse contexto, eu creio que o Senhor veio falar no coração como que eu posso esperar assim que a solução, que haja algum tipo de solução para esse mundo fora de Jesus Cristo, quando a humanidade ela é rebelde em sua essência, em sua natureza ao Senhor. Pastor. Rafa, eu queria compartilhar alguma coisa da interpretação desse texto, né? Cada semana nós estamos olhando um aspecto sobre o reino dos céus ou sobre o reino de Deus. Cada uma dessas parábolas, Jesus contou várias, porque ele queria em cada uma dessas parábolas enfatizar um viés do reino de Deus e um valor do reino de Deus. E acredito que nessa parábola, a grande ênfase que Jesus quer dar é sobre o valor do reino e como ele é valioso. Então, por isso que essa parábola fala que o reino dos céus é como um tesouro, algo muito valioso, algo preciosíssimo, mas ele é um tesouro escondido. Então, um tesouro que só vai encontrar quem está procurando com afinco. Então, a verdade é que isso tem um pouco a ver com aquilo que Jesus falou com Nicodemos. Jesus falou, olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, não nascer da água do Espírito. Então, parece que esse tesouro está presente, mas é necessário que a pessoa tenha um olhar diferente, para que ela possa entender o valor daquele tesouro. É necessário que haja uma disposição no coração dela de procurar, de estar atento, para que ela possa, então, ver o valor desse tesouro. É interessante que o texto vai falar que este homem, ele descobriu que esse tesouro estava num campo, num lugar específico. E acredito que isso a gente pode fazer uma aplicação, um paralelo, com a realidade da vida da igreja. Onde que o reino de Deus está sendo anunciado, pregado, onde que o reino de Deus está presente em sua essência? Dentro da manifestação da igreja. Embora a gente não acredite que a igreja seja o reino de Deus, a gente acredita que o reino de Deus transborda a realidade da igreja, mas nós sabemos que a igreja é a propagadora do reino de Deus, é ela que anuncia o reino de Deus. Então esse homem descobriu o reino de Deus num campo. E aí o que ele faz? Ele ficou entusiasmado, porque todo mundo fica entusiasmado quando encontra um tesouro, né? É algo que todo mundo gostaria de encontrar, o bilhete da loteria premiado, uma coisa assim, né? E aí é interessante que o texto tem essa nuance. O que ele faz? Ele pega o tesouro e leva para casa? Não é isso que ele faz, né? Ele parece que ele é um homem honesto, ele é um homem sério, e ele sabe que aquele tesouro está no campo que pertence a alguém. Então, logo, aquele tesouro não é dele. Ele não é simplesmente porque ele encontrou que ele pode pegar aquilo para ele. Então, ele fica entusiasmado, esconde novamente o tesouro, e o que ele compra? O campo. Ele compra o campo. Vende tudo que ele tem, porque ele quer comprar aquele campo, para que ele possa desfrutar do tesouro. Então, veja que aí tem uma aplicação muito interessante. Que, embora o reino de Deus seja um tesouro precioso, ele não é assim algo que não nos custa nada. Para esse homem da parábola, custou tudo o que ele tinha, que era o preço daquele campo. E o homem não pegou apenas o tesouro, que era o reino, para si, mas ele precisou pegar o reino e o campo. Então, se nós, nessa aplicação, nessa analogia, entendermos que o campo pode ser a igreja, isso tem um ensinamento precioso para as nossas vidas. É impossível você desfrutar do reino sem comprar o campo, sem fazer parte disso, sem estar unido com a igreja, sem estar comprometido com a igreja. E veja que esse homem, ele vê o valor daquele tesouro, ele sabe a importância que aquilo tem para mudar a vida dele, e ele então vende tudo que ele tem e compra esse campo. E aqui eu acho que tem uma aplicação que eu acho muito bonita desse texto. Tem uma música popular brasileira, né, que ela fala que se malandro soubesse como é bom ser honesto, era honesto só por malandragem, né? E esse texto fala um pouco sobre isso.
Se as pessoas soubessem o valor do reino, elas não hesitariam em largar tudo que têm para tomá-lo para si. Porque juntamente com o reino, vem uma riqueza muito maior do que tudo aquilo que aquele homem tinha. Então veja, aquele homem vendeu tudo que ele tinha para comprar o campo. Mas no campo tinha um tesouro que era muito maior do que tudo que ele tinha. Então, veja que aqui tem um ensinamento precioso para as nossas vidas. Muitas vezes nós valorizamos muito aquilo que nós temos, e nós não nos comprometemos de verdade com o reino. E muitas vezes o que Deus espera de nós é que nós reconheçamos esse valor. Cristo é o melhor que Deus nos deu, e é isso, Ele é suficiente para nós de todas as formas. A vida com Deus, ela é mais valiosa do que a vida com o mundo. A presença de Deus é mais importante do que a presença de qualquer pessoa. A vida com Jesus é mais valiosa do que qualquer outro tipo de vida. Então, quando a gente entende isso, quando vira essa chave na nossa mente, a gente faz o que esse homem fez. A gente diz: Senhor, eu abro mão de tudo que for preciso, porque eu quero desfrutar desse tesouro. E sem saber, a gente ganha, quando a gente assume essa posição, muito mais do que a gente tinha. Sim. Porque Deus se agrada tanto com a nossa disposição de abraçar o reino, de abrir mão de tudo para tomar o reino, que Ele nos dá juntamente com o reino todas as coisas. Ele nos abençoa demais, Ele nos enriquece, Ele nos prospera, Ele guia a nossa vida, mas é como se fosse um convite. Por isso que esse tesouro não é visível, não é acessível, ele é um tesouro escondido, porque exige essa disposição de você procurá-lo, encontrá-lo, comprar o campo e então desfrutar desse tesouro. Então, eu acho que essa parábola fala muito sobre isso, sobre o valor do reino e sobre o tipo de disposição, de entrega, de comprometimento que Deus espera de nós e a quantidade enorme de bênçãos espirituais que vem sobre a vida daquele que se compromete e abre mão do que tem em favor desse reino. Então, eu queria dar essa contribuição aí. Ótimo, pastor. Era o que, na parte final aqui, entrar, mas já introduzindo essa parte para finalização mesmo. E geralmente, né, vem com essa questão que nós temos já entendido, que o Senhor tem nos dito enquanto igreja local há algum tempo, né, através de algumas pregações do pastor Sinésio e agora também do pastor Felipe, que é entender essa suficiência, né? Filipenses 4, de 4 a 7, é um texto bem interessante, porque ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam, e agradecendo-lhe por tudo que Ele fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então me impressiona a reação que esse homem tem, conforme o pastor colocou muito bem, porque de fato, meus irmãos, o Evangelho, o reino de Deus, pertencer ao Senhor, é algo que ao mesmo tempo veio para nós de graça, pela graça, né? O que nós precisamos fazer é entrar com a fé, porém, teve um custo altíssimo para o Senhor, né? Que Deus, segundo a palavra, deu seu único filho, inocente, puro, sem pecado algum, para que fosse morto por causa das minhas transgressões, dos meus pecados, assumiu o meu lugar. Então, assim, quando eu olho para a reação desse homem a respeito do reino de Deus, e quando eu vejo muitas vezes a forma como muitos de nós, eu me incluo nesse bojo, vivem, eu fico me perguntando assim, claro que isso é produzido pelo Espírito Santo, essa alegria, ela é produzida pelo Senhor, mas assim, o porquê me incomoda, meus irmãos, preciso, acho que me incomodar, né, e de fato me mover na direção de buscar em Deus, que as pessoas percebam que existe alguma coisa diferente em mim, não por mim mesmo,
mas pela ação do Espírito Santo. Eu achei interessante porque está na moda agora, algumas pessoas têm, e precisam fazer isso com orientação médica, tá, meus irmãos? Usado algumas estratégias para emagrecer. E daí, um rapaz que trabalhava no meu setor, de fato, em 2 meses, eu acho que ele perdeu 15 quilos. E assim, ele está bem diferente de quando ele estava no setor. E ele retornou outro dia, e as pessoas perceberam isso, e eu fiquei observando aquilo, e como as pessoas, assim, o que você fez? O que é isso? Olha só como está diferente. É claro, estou falando aqui de algo visível, tangível, né? Que é a questão do emagrecimento. Mas eu fiquei me perguntando, e era uma época, não é tão, é recente, não é tão distante, mas assim, quando é que talvez a pessoa olhasse para mim e falasse, Rafael, você tem uma paz diferente, assim, o que acontece? Sabe assim, não por mim, porque eu sei que eu não sou capaz de produzir essa paz. A gente olha aqui que alegrem-se no Senhor, que todos vejam que vocês são amáveis no que fazem, lembre-se que o Senhor virá em breve, não vivam preocupados com coisa alguma, orem a Deus, agradecendo por tudo que Ele já fez. Então, a gente não pode esquecer esse então, que é, portanto, depois, vocês experimentarão essa paz de Deus que excede todo entendimento. Meus irmãos, essa paz, esse mundo tão corrido, tão frenético, tão conectado virtualmente, mas ao mesmo tempo distante um do outro, eu falo para mim, meus irmãos, precisa transbordar. E se não está transbordando, eu preciso entender se essa alegria transbordante por pertencer ao reino de Deus não tem feito com que eu considere vender tudo que eu tinha, tudo que eu tenho, em prol desse reino, tem alguma coisa errada na forma como eu tenho entendido o Evangelho. A boa notícia. Tem uma frase que eu creio, acho que é do pastor Leonard Ravenhill, meio forte, mas ele diz assim, 1 minuto no céu ou no inferno serão suficientes para saber como nós deveríamos ter vivido nesta terra. Então, assim, forte, mas verdadeira, assim. Como nós, talvez, nos perdemos, e é aqui que eu queria trazer esse enfoque, dessa suficiência, dessa alegria no Senhor. Como muitas vezes, e agora eu vejo isso mais claramente na fase que o Eduardo está vivendo, a alegria dele é vir a mim para pedir alguma coisa, né? Para querer alguma coisa que eu posso lhe oferecer, para permitir alguma coisa. Claro que eventualmente ele vem, né, para ficar junto. E não me ocorre essa questão de, muitas vezes, as orações ao Senhor ser sempre indo na direção dEle por aquilo que Ele pode me dar, por gratidão por aquilo que Ele já fez. E precisamos fazer as nossas petições, com certeza a Bíblia diz isso. Precisamos considerar o que Ele já fez, mas aquilo que é de mais precioso que Ele tinha e podia nos dar, Ele já fez, já deu, que é Cristo nas nossas vidas. E, meus irmãos, quando a gente perde essa alegria da presença do Senhor, a gente trabalhou um pouco isso no grupo dos homens, falando novamente de Davi, né? Ali na descrição da oração de Davi, no Salmo 51, o John Piper diz que o verso 12, para ele, é o segredo, porque diz assim no verso 12, restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Para o Piper, né, para o pastor John Piper, ele diz assim que tudo o que aconteceu ali de Davi não ter ido para a guerra, estar ali, os irmãos sabem, né, toda a questão, ele é fruto de a falta, talvez, dessa alegria e a fome e a sede que a gente acaba sentindo quando não nos relacionamos com Deus, que nos faz procurar em outras fontes algo que só o Senhor pode nos oferecer. E finalizando aqui, meus irmãos, gosto muito, muito da parábola também que Cristo conta em Lucas 7, com relação aos 2 devedores. Diz a parábola que os irmãos conhecem, haviam 2 devedores, um devia 50, o outro devia 500. Veio o Senhor e perdoa ambos, e quem o amará mais? Ele faz essa pergunta a Simão, que não tinha tratado ele conforme os costumes da época, não tinha lhe oferecido, não tinha lhe lavado os pés, enfim, não tinha tratado costumeiramente honrado um visitante que ele mesmo tinha convidado para estar na casa. E Simão responde naturalmente, olha, aquele que muito devia e que foi muito perdoado, naturalmente esse muito amará.
Então, eu fico me perguntando, né, com relação a isso, será que eu e nós temos essa dimensão desse perdão, do que foi? Porque tudo isso que nós fazemos é em contrapartida do reconhecimento do valor do reino de Deus, do valor desse tesouro. Perto do valor do tesouro, toda a iniciativa ela fica tão pequena, perto daquilo que nos é dado, perto daquilo que nós descobrimos, perto daquilo que há esse valor. E eu penso que sem essa percepção, sem essa dimensão, a gente acaba não conseguindo amar plenamente o Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Eu confesso, meus irmãos, que a primeira vez que eu li na Bíblia Jesus dizendo que nós deveríamos amá-lo sobre mãe, pai, filho, esposa, na minha arrogância e ignorância, eu falei assim, mas isso é um pedido um pouco, como é que eu posso dizer, forte de Cristo, né? Como assim? Eu vou amá-lo, né, mais do que... E com o tempo, com uma certa maturidade, pela misericórdia do Senhor, que tem muita misericórdia de nós, a gente vai entendendo que, na verdade, é a única forma que realmente funciona. Quando a gente começa a amar o Senhor mais do que a nossa esposa, mais do que o nosso filho, a gente começa até amá-los melhor, porque o Senhor vai nos capacitando a amá-los melhor. Nosso amor, muitas vezes, é egocêntrico, e quando é um amor de Cristo, que é doador, que se doou, que se desprendeu, que ofereceu outra face, a gente começa a ser mais humilde, a entender que um Deus que tinha todas as coisas, se esvaziou da sua glória, se fez homem, se humilhou, como diz a palavra, para que se relacionasse conosco. Então, assim, quando eu comecei a entender que fazer isso, na verdade, é a única forma de você realmente viver um amor cristão em família, é algo que vai mudando a nossa percepção. E, finalizando, eu queria deixar apenas isso para a nossa reflexão, meus irmãos, que nós possamos, então, tal como a palavra mesma nos diz, pensar. Às vezes eu me lembro e penso como foi esse processo, ano que vem vai fazer 20 anos, onde o Senhor alcançou, né, me encontrou, né, no meio das minhas crises e perdições, quanto amor que Ele demonstrou, que eu percebi, como no início da caminhada eu trabalhava só 6 horas, o pastor sabe disso, o pastor Filipe, eu já contei isso para ele também, e na primeira semana, assim, eu ia trabalhar das 7 a 1 hora, chegava em casa, almoçava, ia para o quarto e ficava das 2 até as 6 da tarde, mais ou menos, orando, só ali, sabe, sedento, faminto, assim. Eu sei que nós temos as nossas atribuições, temos as nossas questões, mas, meus irmãos, como é importante nós retornarmos e buscarmos no Senhor, entender melhor esse evangelho, entender melhor aquilo que foi feito por nós, nos alegrarmos na presença de Deus, e é que a nossa reação, pela graça e misericórdia, possa ser esse amor que não mede esforços, que considera, como Paulo diz, né, considerei todas as coisas por perca, por amor desse evangelho. Porque, de fato, meus irmãos, é o que nós vamos levar, digamos assim, é o que vai ficar, né? Nós amamos, como a gente, citando novamente, infelizmente, essa tragédia, nós investimos e precisamos sim investir na onde nós moramos, melhorar a nossa condição, mas vem um tornado e assim, em 2 minutos, anos que a gente construiu, se perde. Então, assim, a gente deposita, muitas vezes, coisas num carro e se dedica e tem que polir, tem que cuidar, claro que tem que cuidar, mas 1 segundo de desatenção, alguém nos acerta ou nós acertamos uma outra pessoa, um outro carro. Essas coisas que muitas vezes nós colocamos no nosso coração, elas passam. A palavra do Senhor diz, buscar as coisas invisíveis, porque elas são eternas. Então, acho que fica para nós essa reflexão, esse chamado do reino de Deus, dessa percepção do que de fato importa, do que de fato vai ficar, da onde está a nossa alegria. E finalizando, repito aqui, Filipenses 4, de 4 a 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Ele é enfático e diz, repito, alegrem-se. Que a nossa alegria, meus irmãos, a fonte da nossa paz, da nossa satisfação, seja unicamente perceber
quão amados somos por Deus, pertencer a Ele. A palavra do Senhor diz que Ele nos tirou do reino das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Amém? Alguém gostaria de fazer alguma contribuição, algum apontamento? Meus irmãos, por favor, fiquem à vontade. Aquele senhorzinho lá, aquela casa para ele, tudo ali era um tesouro, né? Um tesouro que ele tinha construído tudo. Mas será se ele já tinha entregado aquele tesouro no reino de Deus, né? Para que viesse tudo isso acontecesse? Bom, a minha teoria, né? Não sabemos, né, minha irmã? E assim, com isso não digo que a gente não tem que viver de qualquer maneira aqui. Nós podemos fazer, temos que fazer melhorias na nossa casa, cuidar do nosso carro. Mas eu me lembro, vou colocar isso assim, porque Deus tratou isso no meu coração. Eu me lembro que em uma ocasião a Carol acabou tocando o carro. E eu me lembro que ela ficou muito apavorada com isso. E assim, eu conheço pessoas, e ela também, de maridos que assim brigaram de tal forma com a minha esposa que dava a entender que o carro era mais importante do que ela. E assim, quando eu vi a aflição dela, eu falei, Carol, é um bem, é um carro, sabe assim? Depois a gente vê, quando arrumamos até hoje, mas tudo bem, porque não faz tanta diferença, é um amassadinho ali. Mas eu falei para ela sabe disso, eu falei, você é mais importante, porque quando eu vi a aflição que ela estava, eu falei assim, você é mais importante, é só um carro, tá tudo bem, sabe? Mas eu trabalho com bastante mulheres assim que falam isso para mim, meu Deus do céu, o dia que eu mexi nesse carro. Então assim, onde está de fato o nosso coração? Você quer falar, Nídia, por favor? Eu quero observar uma coisinha nessa parábola aí, que o pastor até falou sobre isso também, né? Ele descobre esse tesouro, ele vende tudo que ele tinha, e esse tudo que ele tinha foi suficiente para comprar um campo. Só que ele sabia que esse tesouro era muito mais valioso do que tudo que ele tinha, né? Eu acho que essa é uma analogia muito preciosa do reino, né? Nós temos coisas boas, existem coisas excelentes na nossa vida, né? Mas o reino é muito mais do que tudo que a gente tem. E não é ruim que a gente tenha os bens, não foi ruim que ele tivesse. Ele utilizou esses bens para poder adquirir esse campo, para então ter direito a esse tesouro, né? E o que a gente tem que pensar na nossa vida é que Deus nos dá, de fato, muitas bênçãos, muitas coisas boas. A gente corre, a gente vive, a gente quer ter uma vida boa. E, como você falou, tudo isso pode desaparecer em segundos, né? Assim como a nossa própria vida, não é mais do que a erva que nasce de manhã e à tarde já secou. Mas o reino é maior do que tudo isso, né? Esse viver com Cristo é o que vale mais do que todas as coisas que nós acumulamos nessa vida. E isso é muito fácil de você efetivamente visualizar quando você facilmente identifica pessoas que acumularam tudo que talvez a gente pudesse sonhar, em riqueza, em fama, em beleza, e em tudo que a sociedade diz que é importante, e são pessoas extremamente infelizes, né? Algumas até se suicidam, porque o reino é efetivamente o tesouro, aquilo que vale mais do que tudo que se tem, né? É Jesus Cristo fazendo com que essa ideia do valor do reino seja mais do que tudo que a gente possa imaginar ou sonhar. Amém. Por isso que eu considero também o maior milagre. A primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei meio assim, mas, de fato, meus irmãos, o maior milagre é Deus ter revelado a si mesmo para você, ter te salvado, assim, ter te convencido do pecado, ter tido essa experiência. Porque eu posso orar por uma pessoa a respeito de cura, e nós precisamos fazer isso? Claro. E Deus pode curá-la? Claro. Mas ela ainda vai experimentar a morte. Agora, ter a possibilidade de, talvez, através dessa enfermidade, o Senhor se aproximar dela, talvez usando a minha vida, mesmo falho e pecador, mas para que ela se arrependa, para que ela conheça Jesus, para que entregue a vida a Jesus, meu Deus,
Isso é o maior milagre que pode acontecer. Sueli, depois o pastor quer falar também. Por favor, Sueli. Eu estive pensando sobre a questão da relação com a igreja e a respeito da parábola. É interessante que estava escondido algo de muito valor e novamente ficou escondido. E onde eu vou colocar esse algo de muito valor, inestimável, né? Como a Lídia falou, né? O meu compromisso de valorização da palavra. Por isso a missão da igreja, né? Do ide e anunciar, não deixar esse tesouro escondido. Só queria complementar rapidinho o que a Nídia falou, que é uma coisa que me chamou a atenção enquanto ela estava falando, é o seguinte, a gente vê o texto ali, né? Ele vendeu tudo que tinha. Dá uma ideia de perda, né? Vendeu tudo que tinha. Mas agora ele tinha um campo que valia tudo que ele tinha e mais um tesouro escondido, né? Então, você vê que, na verdade, ele não perde nada. Ele ganha muitas coisas. Então, isso é maravilhoso, né? Porque até aquilo que a gente considera como perda por amor a Cristo, na verdade não é perda, é lucro, é bênção, é a graça de Deus sobre nossas vidas. Então, isso é bem interessante no texto também. Tem um pastor missionário, ele é médico da Junta de Missões Mundiais, eu não me lembro o nome dele, mas eu lembro que alguns anos atrás ele mudou na campanha, porque as pessoas falam assim, você deixou tudo e foi para o campo missionário? E ele mesmo, nos vídeos da campanha, ele fala assim, como eu deixei tudo? Eu trouxe tudo, a minha vida é Jesus. Então ele falava assim, como muitas vezes a gente dá essa dimensão, mas perdeu, você deixou a sua vida? E ele falando, não, eu ganhei e trouxe a vida comigo, que é Cristo, naquilo que eu estou fazendo. Então, essa dimensão mesmo, como nós ganhamos pela graça de Deus. Amém? Pastor, queria agradecer, meus irmãos, a paciência dos irmãos. Peço que orem pelo ministério da IBD, que Deus continue abençoando, levantando mais e mais pessoas que possam estar aqui nos ensinando pela graça e misericórdia dele. Obrigado, pastor. Amém, louvado seja Deus pela vida do Rafa, você que está aqui presente, você que está nos assistindo pela internet, fica o desafio de você comprar esse campo, né? De você tomar esse tesouro nas suas mãos. Tem um filósofo, lá existencialista, chamado Kierkegaard, que ele usa uma expressão que é o salto no escuro, que o religioso faz isso, né? A pessoa que tem fé. É como se Deus dissesse assim, olha, tem um abismo aqui, salta e eu vou cuidar de você. E a gente precisa saltar acreditando que Deus vai cuidar de nós. Então, meus irmãos, a vida da fé, a vida com o Senhor é isso. A gente não pode ficar fazendo cálculo. A gente tem que dizer, olha, é um grande tesouro, eu vou me lançar nisso aqui. Compartilhe com os irmãos que nunca vi alguém que decidiu fazer o que a parábola diz, né? Vender tudo e comprar o reino de Deus e se arrependeu. Mas já vi muita gente que ficou fazendo cálculo e no final das contas viu tudo aquilo que ele achava que tinha escorrer pelos seus dedos e acabou perdendo até o que tinha. Então, vale a pena investir a vida para Jesus. Eu recebi o chamado para o ministério pastoral quando eu tinha 16 anos de idade. O pastor começou a me convidar para pregar na igreja quando eu tinha 16 anos de idade. Eu olho para trás e eu penso assim, eu jamais deixaria um menino de 16 anos pregar no culto domingo à noite. Mas ele enxergou a vocação, o chamado, e desde os 16 anos de idade eu decidi que a minha vida ia ser entregue por completo a Cristo, que eu ia pagar o preço que fosse preciso para que a obra de Deus fosse feita na minha vida. Meus irmãos, não me arrependo nem um dia. Pelo contrário, faria tudo de novo se pudesse, entregaria mais ainda do que entreguei se pudesse, porque a vida com Jesus vale a pena. Se você conversar com o pastor Sinésio, que também dedicou a vida dele ao ministério, e outras pessoas que têm dedicado a vida deles mesmo, de verdade, a Jesus, você vai ver que essas pessoas jamais se arrependem. Elas falam, nossa, eu queria ter mais vida para dedicar ainda mais a Jesus, porque vale a pena dedicar a vida a Deus, assumir o compromisso ao lado de Cristo. Amém? Antes de nós orarmos, quero deixar alguns avisos com